Fala turma, tudo certo com vocês? Como é que tá as coisas por aí? Tranquilo? Bom? Bom também. Esqueceu de falar, e aí galerinha? Tu falou que não é pra mim falar, e aí povo? É povo, não é galera. Onde é que você viu galera? Turma, estamos começando o vídeo aqui hoje, o povo veio dar uma força pra nós. Mais uma? Porque nós estamos com a lida com fumo. Mas, dá uma olhada, o tamanho do fumo que nós estamos lidando. Lembrando que nós estamos entrando no inverno. Vamos falar assim, mas entrando no inverno com fumo desse tamanho. Deu a louca no agro sul do mundo. Estamos plantando fumo no inverno, gente. Será que dá certo? A gente também não sabe, mas a gente vai tentar. Porque a vizinhança aqui, alguns produtores plantam nessa época e tem dado certo. E como a gente não conseguiu atingir nossa estimativa, né, Jéssiquinha? É isso aí, mais uma vez. Devido aos últimos fatos ocorridos. Na verdade, ano passado, ano retrasado e o outro ano sim. O que eu digo mais uma vez é porque durante essa safra, quando a gente mandou o tabaco, nenhuma delas atingiu a estimativa que a gente tinha passado para a empresa, infelizmente. Porque a gente enfrentou seca, a gente enfrentou granizo e a gente não conseguiu plantar todo o nosso pedido, porque a gente teve que sair lá daquele sítio. Então a gente não conseguiu plantar todo o pedido, não conseguiu atingir a estimativa. Por isso a gente resolveu arriscar um plantio de inverno. E é um pouquinho desse plantio aqui que a gente vai mostrar para vocês. Aqui a gente está fazendo alguns testes e tal. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Essa área aqui foi plantada tem 15 dias. Olha só como tá bonitinho. Já está bem pego. Verde escuro, né? Isso é sinal de que está bem pego. Já pegou bem na terra. E esse aqui agora está indo para a hora de fazer uma cobertura de ureia. Vamos colocar um nitrogênio nesse aqui. E também já vamos entrar aqui com defensivo. Vamos colocar um Actara e mais um reforcinho de Verimark. Os bichinhos que gostam de atacar rente o chão, né? Rente o chão, dentro da terra, come raiz, corta o caule, né? Para ter uma defesa contra esses bichinhos aí. E aqui já vem uma grande vantagem do inverno, porque o ataque de pragas é muito menor. É muito diferente do que quando é no verão. Agora a gente faz os preventivos aqui, os produtos, só para prevenir mesmo, por garantia. Mas não que tem muito ataque. Agora no cedo, se tu não levar tudo bem certinho, dosagem, a hora de fazer a aplicação, dá muita perca. Então tá aí já um ponto positivo para esse plantio de inverno. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo faz o plantio de inverno. E eu quero que já deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. De que região que vocês estão falando, estão fazendo o plantio, se dá certo, não dá. Deixa a opinião de vocês aqui pra gente, que é muito importante. É a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. Então com certeza vai ser válido para nós. Chamado ouro branco. É mais ou menos por aí. Pelo amor de Deus. É mais ou menos por aí. Rapaz, isso aqui, ó, se eu não fosse um cara um pouquinho mais entendido, parece aquele sagu. Fazer com vinho, então, nossa senhora. A mexinha. É, o fumo também gosta de sagu. É, gente, mas não é fácil. Os produtos não é muito barato para comprar, fertilizante e tal. O custo não tá muito baixo não, para produzir o fumo. Na última safra a gente sofreu um pouco com o valor. Só do comum, por exemplo, a gente planta aqui comum e dark, né, as variedades. O comum a gente vendeu R$4 o quilo a menos do que no ano passado. Então isso dá uma grande diferença. E o custo mudou nada, o custo é o mesmo. Mas enfim, vamos lá, temos que trabalhar, né, Pub? Pub já é velho nesse serviço aí, já sabe como é que faz, né, Pub? Ainda Só não. aqui, ó, tem 3 carreiras que nós plantamos por último, Pub, que é recém-plantado. Então vamos fazer essa cobertura de ureia daqui pra cima. Desse carreiro aqui pra cima. Não, no outro. Esse aqui foi plantado agora recente, esse aí. Só tu tem que começar no primeiro pé, né, Pub? Não. Tu vai deixar 2 fora? Começa no segundo para depois voltar no primeiro, entendeu? Olha, primeira vez que eu ouço essa técnica. Então esse aqui, gente, é a primeira adubação, então é com a maquininha. 10, 15 centímetros do pé. Isso aí eu acho que dá uns 20, 30 gramas mais ou menos por pé. Não tem segredo, é bem tranquilo de fazer.
Essa aqui, turma, ainda é uma área que está em recuperação. A gente ainda está fazendo um manejo aqui para dar uma recuperada nesse solo. Toda essa faixa aqui, ó, ao redor, a gente já fez camada de cobertura aqui, deixamos matéria orgânica. Então hoje ela já está uma terra mais produtiva. Mas aqui é a parte onde tinha, a gente vai plantar ao redor, é onde tinha um pavilhão, um pré-moldado antigo. Então olha só, a gente já fez uma cobertura aí com os talos, né? O resto que sobra de fundo, depois que tira as folhas, né? Então a gente trouxe ele para cá de volta. Ele vai, com o tempo, vai apodrecendo aqui. Depois a gente entra aqui. O certo seria com uma grade niveladora, algo para quebrar isso aqui, né? Por enquanto ainda a gente não tem grade. Depois nós vamos ver o que nós vamos inventar para quebrar isso aqui. Mas daí misturar isso aqui com a terra. Eu já vou por cima disso aqui. Agora está chegando o inverno. Eu vou jogar uma semente de aveia. Então o que pegar no chão já vai nascer também. Já fecha um pouco mais de palhada. Deixar o máximo de palhada possível aqui, né? Ficou alguma coisa de mato aqui pelo meio. Porque essa área aqui eu mexi, como eu falei que a gente não tem grade niveladora, tinha bastante mato, palhada, então eu passei só pé de pato. E o pé de pato não arranca, não corta, né? Então olha só, ficou uns pés de colonhão, esse que já estava mais enraizado ficou. Eu adubei por cima, a gente plantou. E agora daí antes de plantar, né, eu apliquei aqui um glifosato para dessecar o que ficou. Tanto que os amargosos ficou, né? O amargoso já é resistente, olha ali que o colonhão morreu. Ó, o amargoso está verdinho aqui. Então esse aqui a gente vai passar agora arrancando, né? Conforme vai passando aqui, cada vez que vem na lavoura fazer algum processo aqui da cultura, a gente vai arrancando aos pouquinhos e vai limpando. Aqui está o pedaço onde foi plantado antes, que o pub já está adubando, né? Nessa parte aqui, ó, que é uma parte mais fraca, eu vou fazer uma cobertura com aveia. Até plantei, mas a nossa semente que tinha guardado do ano passado era ruim, não nasceu. Já pegamos uma semente nova, eu vou jogar aqui. E aí com o pé de pato mesmo a gente dá uma esparramada, só para dar uma enterrada na semente. E aqui então, um quadradinho aqui eu vou deixar com aveia para fazer uma matéria orgânica. E vamos acelerar o passo para fazer um plantiozinho, porque a Jessiquinha já está me esperando. Ela já está impaciente, né, Jessiquinha? É, porque o sol tá quente. É, realmente está bem quente. E aqui, ó, é a parte dos camaleão. Eu já vou mostrar para vocês como ficou o camalhão bem certinho, por que a gente fez, as vantagens. A gente já viu bastante vantagens aqui, né, Jessiquinha? É verdade, né, Cezinho? E aí nós vamos fazer um plantio aqui, porque a gente plantou isso aqui foi antes de ontem? Foi no dia da chuva, um dia Hoje é chuva. sábado. Nós plantamos na quinta e choveu na sexta, né? Não, acho que foi Na quarta. Plantamos na quarta. Isso, choveu na quarta, plantamos na quarta e choveu na quinta. Deu 65 milímetros em cima desse nosso plantio aqui. As mudinhas mais curtas aqui que nós estamos plantando. Aqui já enterrei demais. Então assim, nós plantamos... Falando naquele aparelhinho. Olha, Jessiquinha. Daqui pra baixo plantamos tudo, gente. Esse pedaço. Ficou um camalhão para trás porque acabou nossas mudas aquele dia. E aí era fim de tarde, no outro dia amanheceu chovendo, não deu tempo de vir. Então agora nós vamos plantar esse último camalhão aqui. E aí nós já vamos conversar sobre o plantio do camalhão, que tem nos encantado cada vez mais. E a gente usa uva. É bem importante, né? Cada um tem um jeito, né? Mas a gente usa o máximo de EPI possível para não estar se contaminando com alguma coisa, né? Realmente. Porque assim, a gente faz os tratamentos lá no canteiro, né? Usa alguma coisa de químico lá no canteiro. Agora, últimos dias aí foi só colocado adubo mesmo, né? Um adubo hidrossolúvel. Mas de qualquer forma é bom se proteger, né, gente? É importante. Essa areazinha aqui, gente, já trabalhamos bastante. Meu Deus. Porque isso aqui era abandonado, né? E aí a gente foi limpando, tirando pedra, limpando, tirando pedra. Ainda tem muita pedra, ó. Você vê bastante pedra que ficou. Ó, aquela parte ali mais laranjada. Cada vez que passa o pé de pato arranca pedra. Mas devagarzinho nós vamos indo. Até eu pensei que não ia dar certo de fazer camalhão aqui, por causa desse monte de pedra aí. Mas ficou show de bola, os camalhão, tá louco. Ó, tem matéria orgânica aí, ó, espalhada dentro do colonhão. O que mais tinha aqui era grama, capim. É, e como é uma área que estava em abandono, assim, tem bastante sementeira, né, gente? Erva daninha. Então isso já dificulta um pouco também. Mas eu apliquei pré-emergente aqui, gente.
Apliquei Gamit e Boral aqui, os dois pré-emergentes que a gente usa no tabaco. Como não tem herbicida pra gente passar depois, tem até o Cletodin, né, para matar folha estreita, que dele é seletivo, não danifica o fumo. Mas, por exemplo, os folha larga não tem o que fazer. Como o tabaco não é uma cultura transgênica, não tem como a gente aplicar um herbicida aqui. Aí a gente aplica pré-emergente. Por isso ele segura um bom tempo limpo. Depois, quando o fumo já está num porte legal, começa a sair a sementeira de mato. Mas daí o fumo logo fecha e abafa, sabe? Olha o sistema da Jéssiquinha aí, com o baldinho. Eu teria que usar o avental, né? Porque as bandejas, às vezes, a gente ainda tem o costume de tirar e deixar elas escorrendo um pouco no canteiro. Ainda assim tá úmido, e daí fica pegando no corpo da gente. Mas eu não gosto de ficar com a bandeja, ela é bem pesada, né? Principalmente essas de plástico que a gente usa. As de isopor não é tanto. Às vezes atrapalha um pouquinho ficar pegando muda na mão assim. Mas é às vezes. É porque essa daqui é muito pequena, ela é muito molinha. Mas se tem uma muda mais grande, já não se atrapalha, ela não se enrosca tanto na outra. E tá aí, turma, o tal do camalhão. Essa área aqui eu preparei ela com o pé de pato, depois fiz o camalhão. Por enquanto a gente tá pegando emprestado do nosso compadre a borboleta. Eita, meio sujo aqui. A borboleta é parecido com o arado de aiveca, mas ele tem as duas abas. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui que eu tenho gravado fazendo em outras áreas, eu deixo aqui para vocês verem como é que ele é. Aí eu tiro as unhas do pé de pato, dos dois pés de fora, parafuso essas borboletas que a gente chama, e a gente vai passando então fazendo o tal do camalhão. Gente, isso aqui foi uma ideia também do nosso compadre de fazer. Aqui na região a gente não conhecia ninguém que usava. Bem poucos que usam. A maioria não gosta. Porque dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Por exemplo aqui, como a gente não tem uma ferramenta que vai fazendo camalhão e adubando, então eu tenho que fazer todos os camalhões. Depois vim colocar as bolsas de adubo esparramadas no meio da roça aqui e pegar tudo no regador e ir jogando com o regadorzinho aqui por cima. O adubo meio esparramadinho por cima. Para depois então entrar plantando. E aí o pessoal que tem as adubadeiras, que a gente fez até com a nossa plantadeira, a nossa PH 2700, a gente adaptou para isso. E é muito mais fácil, tu vai fazendo a valetinha, vai largando adubo, depois é só plantar. Só que eu achei vantagem isso aqui. A Jéssiquinha também me ajuda a fazer o planejamento, então a gente gostou mais desse sistema mesmo sendo um pouco mais trabalhoso. Porque assim, gente, ele pega toda a terra gorda de fora e joga tudo nesse murchão aqui, ó. Então aqui, ó, imagina a quantidade de nutrientes que tem aqui. Se tem matéria orgânica, já puxa aqui por cima, então fica tudo concentrado aqui. A gente joga o adubo aqui em cima, ele tem toda essa área de atuação aqui, ó. Eu gostei bastante disso aqui. E outra que fica bem macio para plantar. Às vezes nas valetinhas, pega alguma parte que não mexeu direito a terra, fica duro para plantar. E aqui não, fica bem maciozinho, gostoso de trabalhar, sabe? Tranquilão. É muito bom de trabalhar com isso aqui na hora do plantio. Eu, pelo menos, gosto muito desse sistema aqui. E outra coisa que a gente viu agora na prática, antes a gente não tinha, digamos assim, como é que chama? Flagrado na atuação aqui, é o sistema de segurar a água, gente. Segurar a erosão. Porque a gente plantou aqui, como a gente comentou, no outro dia deu 65 milímetros. A gente vai ver ali que no outro sistema de valetinha que a gente fez na outra parte de cima, vocês vão ver o que aconteceu lá, depois eu mostro. Mas aqui, gente, a gente conseguiu passar aqui na hora que estava chovendo, quando a gente veio fazer o serviço. E a gente gravou ali rapidinho, a câmera estava acabando a bateria, mas eu consegui fazer duas gravaçãozinhas. A Jéssiquinha, na verdade, estava no carona do carro, conseguiu.
E aí ela gravou. Ele fica totalmente, como que eu vou dizer, o fumo, a planta, fica totalmente de fora. E a valeta, a parte baixa, se encheu de água, segurando toda essa água para não dar aquelas valetas, aquela erosão, que ali nessa parte que a gente gravou sempre dava aquelas valetas. Segurou toda a água ali, conteve toda a umidade. Então até mesmo a questão do adubo um pouco escorre, né, por causa da chuva pesada. Escorre nessa valeta, parou tudo ali, segurou tudo ali o que tinha de adubo e tal, junto com essa água. Não fez nada de erosão. E a planta fica ali. Não fica afogada dentro da água, porque ficou o dia inteiro chovendo. Então imagina a planta ali afogada o dia todo debaixo d'água. Não aconteceu por causa do sistema de camaleão. Então eu achei excelente. E eu tô vendo aqui, ó, enquanto estava falando com vocês, que aqui dá pra ver a marca, ó. Tá vendo que aqui, ó, tá diferente um pouco, ó. Aqui até parou um pouco de cisco, na beiradinha aqui. Então isso aqui, ó, tava cheio de água, ó. Daqui até aqui, ó, tava cheio de água no dia da chuva. E segurou tudo aqui, ó. Não deu uma valeta, não afogou as plantas. Top mesmo. E aí tem gente que não gosta também porque é um pouco mais complicadinho na hora de colher, porque passa aqui com o trator e as carroças. Nossas carroças são baixas, né? Feito com eixo de Ford, né? Traseiro da Belina, Del Rey, Corcel. Aquele eixo traseiro a gente usa. E aí, para pular os camaleão é um pouquinho complicado, mas a gente sempre tenta deixar estradas. Por exemplo, lá na beira da estrada já tem a estrada, então a gente termina lá, vai subir em cima da estrada para manobrar. Já não vai ter que estar pulando esses camaleão. E aqui, na beira da reserva também, a gente deixa uma estradinha para fazer isso aí. Então nas duas pontas a gente deixa estrada, sabe? Aí não precisa estar pulando atravessado o camaleão. Daí não tem esse problema de quebrar a carroça. A gente não acha problema, não vê problema por causa disso. Bem tranquilo. E olha a diferença para cá, é nítido, né? Quando não é usado o camaleão. Olha só. Enterrou a muda, estava dentro da valeta. Então sempre vem um pouco de terra, né? Erosão. Olha aí. Aí a gente sempre tem que, depois de uma chuva pesada assim, passar, ó, essa aqui ainda ficou, passar desenterrando essas mudas. Ó, aqui, ó. Enterrou também. Então é uma grande desvantagem já aqui. Esse negócio de estar enterrando muda, né? Olha só. Nas partes mais baixas aqui, ó, a terra vai escorrendo dentro da valeta e vai tampando tudo. Então isso aqui já é uma coisa, um ponto bem positivo. Eu acho isso aqui bem importante. Bem interessante já. Fazendo camaleão, isso aqui já não acontece. Olha, gente, aqui nessa parte mais baixa, que veio de lá pra cá assim, né, a enxurrada, bastante pé enterrado. Então a gente já tinha feito esses testes em outras áreas, de fazer um pouco com camaleão e um pouco sem. E aqui acabou ficando assim, porque o nosso planejamento nessa área não era fazer o plantio agora. Aí eu acabei fazendo esse pedacinho aqui do lado de cima, porque tinha umas mudas sobrando, acabei adubando ali com pé de pato mesmo, abri as vergas e joguei adubo dentro da linha do pé de pato para usar aquelas mudas, sabe? E aí, como a gente decidiu plantar essa área um pouco maior aqui, eu pensei, não, já que vamos plantar, vamos fazer o camaleão, porque a gente confia, a gente gosta mais, e vamos plantar. Por isso ficou os dois sistemas aqui. Mas a gente está preparando aí uma ferramenta própria para fazer camaleão, para não ter que estar pegando emprestado. E aí sim, os nossos plantios vão ser sempre com camaleão. E agora, feito esse serviço de plantar o restante que ficou, adubado, né, com nitrogênio, amanhã eu vou entrar ali com um defensivo. Nesse que foi recém-plantado, a gente entra ali com Confidor Supra, mais o Verimark, que é para os bichinhos que atacam dentro da terra também. E nesse outro que já está com 15 dias, que foi adubado hoje, então a gente coloca o Actar e um reforcinho do Verimark também. E aí sim, tá bem colocada a lavoura, é só ir mantendo, né? E vamos esperar que não venha uma geada aí esse ano muito forte. Se for uma geada fraca, não danifica o fumo. Agora se vir geada mais forte, aí já dá problema. Essa área aqui que a gente trabalha, tá ali do lado, nós vemos aqui na sombra um pouco. É uma área bem alta, gente, ó. É bem uma das partes mais altas aqui da região, né? Então aqui eu acredito que não vamos ter muito problema. Esse ano não está parecendo que vai esfriar muito. E eu acho que vai dar tudo certo. Sobrou umas mudas ainda. Ali tem coisa do almoço. Nós estamos vivendo um negócio bem louco, na verdade, né, Jéssiquinha?
Vive no meio do mato. Nós temos uma casa alugada lá, mas é só para dormir mesmo, lavar as roupas e tal, porque nós vem aqui para baixo pro sítio, construir ali, mexer na obra, mexer com os plantios, faz um almoço ou dentro da estufa ou na beira do rio e assim a gente se vira. E é bom demais, hoje o Pub já viu, né, como é que é o nosso sistema. Ah, chique. A Jéssiquinha hoje pegou mandioca, milho, que tem milho verde ali na lavoura do pai, agora tem um pouco de milho verde, e um pedacinho de carne, fez uma misturança ali, nossa senhora, que beleza, hein, gente, ficou bom demais. O nome da receita lá, segundo a Jéssica, é escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Aham. E nós vamos aproveitar essa sombrinha mais um pouquinho para dar uma descansada e depois vamos partir para os outros serviços. Hoje nós já estávamos no Pega. Eu e o Pub estava atracado na obra do galpão, que logo vai aparecer aqui para vocês. Nós estamos gravando aos pouquinhos lá. E depois que tiver tudo prontinho, coberto e tal, daí nós vamos lançar o vídeo aqui para vocês verem como é que ficou, para ver se vocês vão aprovar ou não vão. Se não aprovar, não vai mudar nada também, né, Pub? Porque nós não vamos desmanchar. Não, mas peraí. Eu acho que o pessoal ali, se quiser dar uma opinião ali para... Não, pode dar opinião. Pode, eu digo assim, nós não vamos desmanchar, né? Tem que ser positiva a opinião. Positivo, né? Lógico, para ajudar nós, né? Tem que ajudar os piá aqui. É, Deus me livre. porque eu acho que foi o primeiro projeto, assim, né? Eu tinha feito o projeto da estufa lá, fomos fazendo. E agora foi o segundo projeto. Mas vai ficar bom, vai dar tudo certo. Ah, fica bom, oxe. E é isso aí, turma. Nós vamos finalizando por aqui. Então, a gente pede que deixe a opinião de vocês aqui sobre esse esquema aí do camalhão e sobre também o plantio de inverno. Como eu falei, é a primeira vez que a gente fez. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, a gente se encontra No próximo vídeo. até o próximo vídeo.